Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do PSOL sobre os atos de violência no cenário político nacional. Entrevisto o deputado federal Ivan Valente, que já foi deputado estadual por 2 mandatos e é deputado federal por 5 mandatos, está no 5º mandato. Foi também presidente nacional do PSOL. Muito obrigada por estar conosco, Ivan Valente. Ivan Valente, você é um parlamentar muito atuante e com lastro político de muito tempo. Quero fazer uma análise com você sobre essa onda de violência que nós estamos acompanhando, vivendo no cenário político nacional. Eu vi que lideranças do PSOL repudiaram veementemente os tiros na caravana do Lula no sul do país e chamaram a atenção para a gravidade dos fatos, alertando que não se brinca com a democracia. O que é que esse momento exige, Ivan Valente? Olha, nós estamos vivendo uma profunda crise política, econômica, social e moral no nosso país. E existe uma superpolarização na sociedade brasileira. Que tipo de polarização? Ideológica? Ela não é só ideológica, porque se ela for só ideológica, programática, ainda ela está nos marcos da democracia. Mas o PSOL sofreu na carne agora o assassinato da nossa vereadora Marielle Franco, que ainda não foram localizados os assassinos. E hoje nós vimos nessa carreata do Lula, nessa caravana, que além das agressões que ele vinha sofrendo desde o Rio Grande do Sul, houve tiros, né? Então eu acho que se ultrapassou uma fronteira, um limite entre o debate de ideias e mesmo o confronto político para se passar por um estágio superior que viola o Estado de Direito no nosso país. Agora, essa violência armada, ela chegou à disputa eleitoral? Olha, eu espero que esse episódio seja imediatamente investigado, achados aqueles que praticaram o ato, sejam execrados e punidos drasticamente pela justiça, porque tem que ser exemplar, tem que cortar pela raiz. Esse atentado que foi feito no Paraná não pode ficar no ar, inclusive com a dúvida lançada pelo candidato da extrema-direita Bolsonaro, que insinuou que foram as próprias vítimas que foram autores. Então, nós estamos caminhando para algo que eu acho que os democratas do nosso país, os progressistas, aqueles que querem civilidade numa campanha eleitoral, que querem disputar projetos, ideias, corações e mentes, mas não podem admitir esse tipo de comportamento. Agora, a intolerância que nós estamos vendo, tudo isso é resultado de uma grande intolerância, da incapacidade de convívio com os contrários, um convívio civilizado. Qual é a origem disso? Onde foi que isso começou e veio nesse crescendo, chegando a esse ponto tão preocupante como do momento em que vivemos? Não apenas em relação aos tiros, o assassinato da Marielle, e também em relação às palavras, aquilo que se diz no discurso, uns em relação aos outros, no mais absoluto desrespeito, falta de civilidade, inclusive. Bem, nós estamos assistindo a esse tipo de radicalidade em termos mundiais. O próprio presidente dos Estados Unidos é alguém que fomenta esse tipo de coisa, uma nação poderosa como os Estados Unidos. A questão da imigração. E aqui no Brasil, eu acho que a ruptura democrática que nós tivemos em 2016, o golpe institucional que nós sofremos, ele desencadeou um processo também forte de intolerância e ódio. E isso é muito perigoso para a democracia, porque alguns grupos se sentem imponderados e começam a achar que podem partir para o vale tudo. Então, as redes sociais são o locus privilegiado deles. Pessoas que se escondem no anonimato, pessoas que se julgam participantes da vida política apenas apertando um teclado, mas criando uma onda de boates. Só organizando robôs, incentivando. Exatamente. Não, organizando manifestações, incentivando. Exatamente. Mas isso tudo não para viabilizar
ideias, projetos, programas, né? Então, há uma difusão de ódio. Na verdade, se nós analisarmos historicamente, a ascensão do Hitler na Alemanha foi precedida por formação de milícias, que depois se tornaram a base da SS. E qual é a responsabilidade dos políticos, de todas as correntes de pensamento, numa hora dessa? Eu acho muito grande, Maria Lídia. Acho, inclusive, que a reação, independente da divergência que tenhamos com Lula nesse momento, nós temos que ter uma reação forte em nome da democracia e do Estado de Direito. Inclusive, eu mesmo critiquei o governador Alckmin nas redes sociais, porque eu acho que ele veio um grande vacilo, entende? Ele achou que o PT estava colhendo aquilo que plantou. Por essa frase e hoje que ele proferiu. Ele recuou, né, rapidamente, porque realmente nós não podemos brincar com a democracia, como diz a nossa nota nacional. Nós não podemos deixar desencadear-se um processo em que radicais, sem projetos, sem programas e apenas pensando que se resolve em questões de ordem político-programática, né, chamando à força, à intervenção, sem que o povo de fato participe, né? Então, isso vai gerar um processo eleitoral convulsivo, nós podemos ter violência na campanha eleitoral. Então, todas as autoridades, aqueles que defendem a democracia, nesse momento, têm que exigir autoridades, lideranças políticas, governantes, parlamentares, cuidado com seus discursos no Congresso. Uma coisa é criticar programática, ideologicamente. Outra coisa é pregar o ódio e a intolerância, o preconceito, como se vem fazendo abertamente, entendeu? Em comícios, nos meios de comunicação, né? E pregando até a tortura. Isso foi pregado na Câmara dos Deputados por parlamentares. Absurdo, Não, isso desmoraliza. Certamente. Né? A própria representação do parlamentar. É um retrocesso que nós não vamos admitir. Okay. Nós queremos que o Brasil escolha os seus governantes e incentive a participação social e popular, né? Mas de forma a que as pessoas possam decidir os seus rumos, né? E não retrocessos históricos na nossa vida. O país precisa de paz, democracia e progresso, mas que os de baixo não paguem a conta da crise mais uma vez. E eu agradeço muito, Ivan Valente, por sua presença hoje no Jornal da Gazeta. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite.